Pacientes que precisam de tratamento contra o câncer em Uberlândia já podem ter esperança. Depois de uma ação do Ministério Público Federal em Minas Gerais, o atendimento foi retomado no Hospital da Universidade Federal de Uberlândia. O setor de oncologia é centro de referência regional e atende pacientes de todo o Triângulo Mineiro. O Ministério Público Federal foi acionado por um cidadão que se submeteu à retirada de um tumor no intestino. Na sequência, teve o tratamento de quimioterapia interrompido. Durante a apuração deste caso, o procurador Kleber Eustáquio Neves se deparou com a gravidade da situação do Hospital do Câncer de Uberlândia. Além da falta de equipamentos, o hospital não tem pessoal suficiente para atender na enfermaria e nos setores de oncologia pediátrica, clínica e radioterapia. Faltam também cirurgiões. O quadro geral levou à interrupção de atendimento médico nas áreas de quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. Cerca de 70 pacientes aguardam a retomada dos tratamentos. Depois da ação do Ministério Público Federal no Estado, os tratamentos de urgência foram retomados. O Hospital do Câncer da Universidade Federal de Uberlândia só funciona parcialmente graças à ajuda da ONG Luta pela Vida. Hoje, a ONG investe por mês cerca de R$260 mil para pagar salários de profissionais como técnicos de enfermagem e médicos, além da manutenção do hospital. A ação do Ministério Público Federal quer que a administração do hospital seja feita pela Universidade Federal de Uberlândia, sem qualquer ingerência de entidade privada. Hoje, o serviço de oncologia da UFO funciona graças à intervenção de uma entidade privada, que é o Grupo Luta pela Vida. Isso contraria a lei. Na verdade, é o poder público que tem que prestar esse serviço. Para o presidente da ONG Luta pela Vida, a mudança vai ser positiva para os pacientes. Quanto mais recursos nós temos disponível para isso, melhor serão as nossas oportunidades de viabilizar outros projetos, assim como a prevenção, assim como os cuidados paliativos e até mesmo num tratamento mais de ponta, como transplante de medulas e outras coisas mais sofisticadas. Uma audiência de conciliação foi marcada para o fim do mês, com o objetivo de buscar um acordo entre as partes envolvidas no caso. Se o problema não for resolvido, a Universidade Federal de Uberlândia vai sofrer punições. O juiz federal pode determinar que se abra concurso público para suprir essa necessidade e caso a universidade entenda de não cumprir essa decisão, ela deve recorrer ao tribunal, senão ela ficará sujeita ao pagamento de uma multa. Em Sergipe, uma construção do século XIX, perto da capital, está em ruínas. A proposta do MPF é de revitalizar o Centro Histórico de Laranjeiras e resgatar o patrimônio cultural para as próximas gerações. Laranjeiras, a 20 quilômetros de Aracaju, é a segunda cidade mais antiga de Sergipe. Na época do Império, foi a mais importante do estado. Centro do comércio do açúcar, famosa pela vida social e cultural e polo de lutas pela abolição da escravatura e em favor da República. Um museu a céu aberto. O conjunto arquitetônico e artístico de Laranjeiras foi tombado em 1995 pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E naturalmente que o papel dela também na cidade tem a ver com a grande riqueza cultural da cidade de Laranjeiras, no que diz respeito também ao patrimônio imaterial. Um dos destaques do conjunto histórico é a Casa do Folclore Zé Candunga, uma construção popular do século XIX e criada para divulgar a produção folclórica da região e homenagear um laranjeirense considerado pai da cultura popular na cidade. Zé Candunga eu considero o pai do folclore, porque tudo que existe hoje em Laranjeiras, eu, quando comecei a ler, comecei a gostar, porque ele trouxe o batalhão, a chegança, lambiçuge, caboquinho, e sem contar com os terreiros, né? Ele é o pioneiro na arte cultural. Apesar da importância para a cultura sergipana, a Casa do Folclore Zé Candunga foi interditada em 2007. É que a estrutura está comprometida. Só restou a fachada e que precisa de uma revitalização.
nós podemos aferir a existência de várias rachaduras, comprometimento da própria estrutura e vários outros detalhes de natureza arquitetônica que estariam avariados gravemente, que, portanto, merecem a sua reparação e restauro para que seja possível reativar a Casa do Folclore. Parte do acervo está em exposição nesta sala, no primeiro andar da biblioteca do município. O restante do material foi guardado em caixas. Tanto o prédio lá, como aqui, as coisas correm o risco de se perder e a gente não guardar nada, né? Para resgatar esse importante patrimônio histórico, o Ministério Público Federal em Sergipe está processando a Prefeitura de Laranjeiras e o IPHAN. Tanto a Prefeitura quanto o IPHAN, ao sentir do Ministério Público Federal, tem responsabilidade na restauração desse bem. A Prefeitura, porque, obviamente, ela é a proprietária do bem, mas o IPHAN, ao longo de todo esse processo, embora tenha sido ele mesmo o órgão que noticiou ao Ministério Público a situação, reconheceu durante esses anos a necessidade de realizar o restauro e a importância de se realizar o restauro desse bem e chegou, inclusive, a incluir a restauração desse bem no plano de ação de cidades históricas, que incluem algumas cidades históricas aqui do estado, como Laranjeiras, São Cristóvão e Aracaju. A Prefeitura de Laranjeiras argumenta que o IPHAN deve arcar, junto com o município, com os custos da obra de revitalização do local, orçada em R$ 65 mil. Agora, estamos na fase de citação, que é justamente o ato que dá conhecimento ao IPHAN e à Prefeitura de que eles estão sendo processados para executar esse restauro e eles então terão prazo legal para responder. Depois disso, eventualmente indicaremos provas, né? As partes vão indicar provas e posteriormente terá o julgamento. Participe do nosso programa, é só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.